Pessoal, o estudo da teoria quântica, que diz que a mente ela existe em uma realidade não local, porque está fora do cérebro e fora do espaço-tempo, até quando a gente considera que o espaço ele vai ter aí a questão de comprimento, largura e altura e o tempo, mas que o espaço e o tempo são considerados uma única questão, onde a nossa consciência quântica, que é o espírito atuante, ele é não local. Ele não está aí submetido à questão de espaço e tempo. E nesse sentido, inclusive foram feitos estudos dizendo que a célula neuronal, ela não assimila e arquiva a memória. Que na verdade é o espírito que traz esses areais nas suas romagens milenares até chegar aqui, de lembranças, de memórias, de experiências vividas, acumuladas e também aprendizados, e que quando nós consideramos o neurônio, ele é uma célula aí que faz parte do sistema nervoso, mas que ali não acontece o arquivamento de lembranças. Então, existe apontamentos de estudos nessa direção, inclusive quando a gente considera a questão dos espaços entre os neurônios, vai trazer para nós a viabilização da velocidade do pensamento, mas o pensamento, se tiver uma observação da minha parte consciente para essa questão daquilo que eu estou pensando, consequentemente sentindo, falando, agindo, isso vai se comportar como uma partícula mental. Por outro lado, se eu não tiver esse olhar consciente que causa o colapso mental e que vai fazer a transformação dessa partícula em onda eletromagnética. Porque quando existe a questão do olhar consciente, que aqui trazendo até para nós a importância do autoconhecimento e dos aspectos de autoabordagem e de conscientizações que vão nos permitindo fazer essas emissões via os nossos pensamentos na forma de partículas. Ao passo que, quando não existe esse consciencial diferenciado, isso vai se comportar como uma onda eletromagnética que tem aí uma velocidade acima da velocidade da luz. E nesse sentido, traz um pouco que quando a mente ela é colapsada em um estado, vai dizer de que, mesmo que dois estados simultaneamente coexistam, e que existe aí 50% de probabilidade de um estado, 50% de probabilidade de outro, essa consciência quântica, que é a consciência não local, que é o nosso espírito atuante, colapsa a mente em um estado, que é o colapso quântico, e isso acaba que vai levar a um colapso do organismo em um estado. Por isso que, quando eu tenho um desenvolvimento da minha consciência, eu vou fazer esse colapso quântico num dado estado, fazendo aí abordagens que vão ser de partículas e que nesse sentido eu posso inclusive fazer elevação disso com mais tranquilidade, enquanto partícula. Por outro lado, se não há uma consciência desenvolvida em mim, porque eu não me afeiçoo a essa prática,
eu vou fazer esse colapso quântico, psíquico, num estado em que vão preponderar ondas eletromagnéticas e que tem velocidade acima da velocidade da luz, mas que vai colapsar o corpo, enquanto organismo, em um outro estado. Por isso, gente, que a questão das abordagens que acontecem do nosso desenvolvimento de reflexão e de abstração tem a ver com o desejo que o indivíduo ele vai adquirindo de se tornar aí realmente autor daquilo que ele transmite e não uma simples vítima ou marionete daquilo que ele recebe e simplesmente repasse. Mas alguém que pode, de fato, fazer as escolhas dos areais mentais que nutre, que cultiva, e que por esse motivo que nós temos aí a questão da autoabordagem que passa pelo autoconhecimento. Visto que quanto mais eu me conheço, compreendo o meu processo e até os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, aquilo que eu posso trabalhar em mim, aquilo que eu devo fazer de melhoramentos em mim, o rumo que eu devo tomar e a forma para fazer esse arcabouço acontecer, isso vai dizer, por exemplo, de alguns questionamentos que poderiam ser colocados nessa tentativa. Os meus objetivos principais de vida, o que eu estou fazendo para alcançar, enquanto aí aquilo que eu coloco como um foco para mim, inclusive até para avaliar se eu estou fazendo algo nessa direção, porque aí eu vou perceber que existem atitudes que precisaria tomar. Quais os meus fundamentais valores? Como eles influenciam minhas diárias decisões? Enquanto aí aquilo que para mim é importante e se isso de fato tem uma reverberação nas minhas decisões. Enquanto algo que, mesmo sendo valor para mim, eu posso não tomar consciência daquilo, mas por outro lado, se eu já tomei essa consciência, eu posso ter dificuldade de colocar isso na roda da minha prática. E é então que eu vou em busca desse ajuste. Também a questão do que me faz sentir mais realizada, mais harmonizada e qual o motivo disso. Quando eu vou fazer uma abordagem comigo dos meus fortes pontos, como que eu posso usar isso de maneira mais eficaz? Então, um dom que eu percebo, uma tendência, uma área em que eu tenho mais facilidade. E à medida que eu faço esse tipo de olhar, eu vou então fazendo esse direcionamento da forma de usar isso para trazer eficácia para esse processo. Porque se é algo que eu já tenho facilidade, então esperará de mim fazer um aperfeiçoamento desse uso. Agora, quando a gente fala, por exemplo, das nossas fraquezas, existem formas que eu posso trabalhar para melhorar esse estado de coisa. Então, os caminhos que eu poderia usar para que eu possa, diante daquilo que eu percebo que é fraqueza em mim, vulnerabilidade, telhado de vidro, cadente, eu possa, então, olhando para essas questões, vendo formas de ir diminuindo essas minhas propensões a quedas. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo,
própria questão do evangelho no lar, do cultivo da prece. Como uma adolescente tinha vindo comentar que uma amiga dela está aí com uma ideação suicida, está com problemas de automutilação, e ela, desejosa de ajudar essa colega, e houvera pedido uma palavra de como ela poderia estar fazendo isso com essa colega. E nesse caso vai trazer aí alguém que está no momento em que as suas fraquezas, até mesmo quando a gente fala da vulnerabilidade espiritual nossa, da nossa fraqueza, da nossa suscetibilidade, que acaba que, dependendo daquilo que essa adolescente estiver vivendo, ela está ferindo o seu corpo para tentar mascarar, desviar de uma dor interna que é insuportável para ela. Nesse sentido, quando existe aí uma tentativa de ajudar ela a olhar para essas questões, também mostra que, tanto para aquele que está querendo ajudar como aquela que precisa ser ajudado, um olhar consciente que deseja tirar mais daquela evolução, vai então descobrir formas de ajudar a colega que está com problema de autolesão, e essa colega mesmo, naquilo que ela movimenta, como ir ali no seu centro religioso que ela participa, se envolver numa atividade de utilidade, que inclusive foi orientado para a colega que quer ajudar, ir com ela, porque essa colega que está preocupada com a outra, ela é de uma outra religião, enquanto que a moça que está com automutilação é de uma outra. Então, houvera sido orientado para ela ir com essa colega que está adoecida mentalmente na religião dela, para que ela possa ser emulada, desenvolver a sua fé e se envolver num trabalho de utilidade. Porque quando o indivíduo ele assume um trabalho em que ele se percebe útil, ele entra em contato com dores que ele percebe que são piores que a dele. Então ele tira um pouco o foco da própria dor, ao se ocupar da dor alheia. E isso vai nos auxiliando a lidar melhor com as nossas questões. E também a questão da ajuda profissional, de um terapeuta, um psiquiatra, que chegado nesse ponto é necessário esse tipo de intervenção. Então, essa colega que está preocupada com essa outra, se dispondo a levar ela num psiquiatra, num terapeuta, para que ela possa ter o recebimento da ajuda profissional nesse momento da sua vida. Então, a gente tem esse tripé aí que começa com a espiritualidade, que é a base, e na religião que for, o indivíduo ter o hábito de oração, de rezar antes de dormir, ao acordar, e inclusive a questão do testemunho daquilo que reza, porque eu posso rezar, mas estar tendo uma atitude mental oposta. Então, procurando alinhar a minha conduta mental, a minha ação com aquilo que eu tenho rezado, para que tenha eficácia na minha vida aquela oração. A própria questão do trabalho voluntário útil, que é muito importante, e a ajuda profissional aí dos formados, especialistas competentes nas áreas que poderão auxiliar no caso dessa adolescente. Como a gente fala, por exemplo, da questão de obstáculo que encontramos na vida e desafios, como que eu posso lidar com isso? Então, se eu fazer um apanhado da minha trajetória até aqui, daquilo que eu tenho vivido e do que se configura para mim como seja óbices, desafios, como eu tenho lidado com isso.
Até porque, gente, como a doutrina espírita traz para nós, quando o nosso coração ele é resiliente, ele consegue lidar com tranquilidade diante dos obstáculos que nós encontramos. Inclusive porque o espiritualismo ele torna os desafios que nós temos aqui, os problemas, simples arranhões, batidinhas de parede insignificantes, que a gente consegue ter uma força e lidar com isso sem nos desequilibrarmos e, ao mesmo tempo, avançando rumo ao trabalho no bem que nós estamos empenhados e já realizando isso. Ao passo que o assolante materialismo, ele torna qualquer batida, qualquer contratempo, um elefante. E aquilo pode significar para o indivíduo um desequilíbrio, uma loucura, um suicídio. Porque a visão materialista, ela distorce a realidade. E aí o indivíduo, diante ali de um mosquito, acha que está diante de um leão. E pode entrar num quadro de desarmonia e de desatrelho, de destrambelho psíquico, que depois ele não consegue se recompor mentalmente, se reharmonizar. Quando a gente considera, por exemplo, aquilo que me traz felicidade, como eu posso incorporar mais disso no meu diário? E, inclusive, vai passar pelos nossos gostos, porque gosto também a gente educa. Como, por exemplo, quando alguém vira e fala, eu não gosto de estudar, eu estudo porque eu sou obrigada. Agora, se a gente considerar que o estudo é uma prática que nós precisaremos ter ao longo da vida, seja no trabalho, porque no trabalho que for, eu vou precisar continuar estudando, me especializando, fazendo curso, mesmo que seja ali para realizar aquele trabalho mesmo, porque as atualizações da ciência são constantes. Então, sempre a gente vai estar precisando estudar, não só ali no banco da escola, que a gente precisa ter aquela formação, seja do fundamental, do médio, até para arrumar um emprego, precisa ter um ensino médio, pelo menos, depois aí uma graduação, um curso técnico, um curso correlato, que vai nos ajudar na área de atuação, então isso sempre vai estar nos acompanhando. Em sendo assim, a gente conclui que nós precisamos aprender a gostar de estudar. Então, a questão nem é se eu nasci gostando de estudar, mas que eu aprendo a gostar. Então, gosto é algo que a gente aprende e desaprende. Então, aquilo que eu gosto, que eu percebo que é prejudicial para o meu espírito, eu desaprendo de gostar daquilo. Deixo de ter uma afinidade com aquele estado de coisa. Por outro lado, aquilo que eu não gosto, mas que eu percebo que me ajuda a ser melhor, que fortalece meu espírito, eu aprendo a gostar. Então, são mudanças de hábitos via disciplina que vão nos ajudando a intensificar aquilo que nos faz bem, que nos ajuda moralmente. Quando a gente fala, por exemplo, daquilo que eu defino como sucesso, e se eu estou vivendo consoante essa definição. E aqui, gente, nós voltamos novamente na questão do espiritualismo, porque na visão espiritualista, o sucesso é a vitória sobre mim mesma. Na visão materialista, o sucesso é o melhor cargo, é a evidência social. São essas questiúnculas, essas quinquilharias do mundo material. Inclusive, quando a gente considera que nós estamos em franca transição planetária, de um orbe de prova e de expiação para um orbe de regeneração, que nós vamos ficar aí ainda um tempo, um orbe de regeneração, até que se torne um orbe regenerado. Se a gente pegar, por exemplo, Júpiter, que é um orbe em
regeneração, ali o período de encarnação de um indivíduo é em torno de 600 anos. Na Terra, daqui a um tempo, nós vamos poder viver até 200 anos, porque ainda nesse século vai acontecer de surgir uma pílula que o indivíduo tome que estanca o envelhecimento. E aí eu posso parar naquela imagem que eu tinha na idade que eu preferi e o envelhecimento é interrompido. Então, em vez de a gente viver 100 anos, vai ser possível viver 200. Mas, quando a gente fala na ótica espiritualista, nós vamos querer usar isso para o trabalho nobre que realizamos. Então, o foco não é a aparência, não é viver mais por viver mais, mas como eu aproveito o meu tempo. Como eu estou usando os anos a mais que eu possa ter. Até mesmo quando a gente fala de cheque especial, de moratória, em que nós estamos aqui recebendo acréscimos da misericórdia para nos auxiliar a seguir e poder plantar nessa gleba mais coisas boas. E nesse sentido, que como eu estou aproveitando o tempo que está sendo me dado aqui, emprestado. Então, não é nem o tanto que eu fico aqui, ou com que aparência eu fico, mas a forma como eu estou usando isso para deixar bons frutos, por onde passo. Como na semana passada, eu estava ali na Centro Espírita, a gente estava fazendo a reunião do estudo do Evangelho. E aconteceu que foi colocado ali por um pedreiro, que está fazendo ali uma reforma ali no centro, uma haste de ferro, ali no meio do caminho, onde a gente passa para ir para a saleta onde a reunião acontece, o estudo do Evangelho, e depois para sair a gente passa pelo mesmo caminho. Quando nós havíamos concluído ali o estudo, tinha terminado, a gente já tinha guardado as coisas ali dentro da maleta, enquanto os livros e o caderno que a gente assina, pego os folhetos de reflexão do fim. E quando eu saio, que eu estava olhando no celular, cada um compromisso que eu já tinha na sequência, eu estava fazendo o acordamento final ali, eu dou de encontro com essa barra de ferro e bato bem no rosto. Veio no meu óculos, até ele entortou uma parte dele, poderia ter quebrado, não veio acontecer. E ali, gente, até o meu rosto ficou dolorido e eu tive essa percepção do livramento. Quando a justiça divina, ela nos procura para nos cobrar no endereço exato pelos delitos calamitosos que a gente cometeu, se nos encontra em serviço ao próximo, no bem, manda a divina providência que aquela cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. E isso vai trazer, como às vezes nós estamos vivendo experiências em que nós somos livrados e às vezes a gente nem percebe. Por outro lado, quando o indivíduo ele não está imbuído de um sentimento elevado, acaba que existem situações que acabam nos encontrando e que até podem significar a negligência no dever, cometimento de uma falta. Porque ali eu estava dentro do centro espírita, nós estávamos terminando ali o estudo evangélico, que tinha sido uma bênção, porque sempre é um momento de muito aprendizado para mim, e nessa terça não tinha sido diferente. Nessa uma hora ali foi realmente profícuo. E depois, no término daquele momento, quando eu vou estar saindo, existe essa batida que realmente poderia ter comprometido até a continuidade do trabalho que eu ia fazer dele para frente. Inclusive porque eu tenho 2 parafusos no rosto, de uma cirurgia que eu tinha feito da artrose, que foi 5 horas de cirurgia,
e que precisa evitar bater. E a providência divina, ela acaba trazendo para nós essas aberturas de caminho e essas moratórias na pauta de nos encontrar no nosso esforço nobre, no limite da nossa força. Porque nós seremos responsabilizados não só pelo mal que a gente faz, mas pelo bem que a gente deixa de fazer, no limite da nossa força, e pelo atrapalhamento que nós fazemos quando alguém está desejando fazer alguma coisa boa. Se eu vou lá e interdito, atrapalho, isso também vai correr por minha conta. E serei cobrada. Nesse sentido que, quando nós consideramos as pessoas mais importantes da nossa trajetória e porquê, também vai dizer de onde nos demoramos. Até porque, gente, na doutrina espírita, vai ser trago para nós que as pessoas que nós convivemos dentro do lar é um teste aferitório que vai dizer da nossa aptidão para poder ajudar outras pessoas fora do lar. Porque se eu não dou conta de ser luz para 5, 6 pessoas dentro de um lar, de uma casa que convive comigo, tampouco vai ser confiado a mim trabalhos com populaços maiores. Como a biografia que foi traga do Divaldo, que ele era o 13º filho e o caçula ali da família que ele nasceu. A mãe, inclusive, teve uma gravidez de risco e foi orientada pelo médico a abortá-lo. E ele, ali na gestação, estava correndo o risco de ter uma anomalia gestacional, e a mãe disse que jamais abortaria, que antes ela vinha desencarnar com aquele parto do que abortar a criança. Então, aí mostrando essa mãe de um pulso firme, um caráter elevado, que já tinha aí sido preparada até pelas suas experiências pregressas e por isso estava ali como mãe de um espírito superior como é o Divaldo, que veio ter conosco na encarnação como filho dela. E ele conviveu na casa dele com 7 irmãos, porque os outros tinham falecido. Então, de 13 irmãos com ele, faleceram alguns, ficou 7 irmãos com os quais ele conviveu, dentre meninas e meninos. E a mãe dele foi esse esteio moral para ele, ao longo da trajetória dele, mas o pai era muito dado à superstição e muito ríspido. Então, esse pai, ele, às vezes, batia nele de cinta. Então, ele disse que apanhou muito do pai, que não compreendia, inclusive, o tipo de mediunidade que ele tinha. Porque, naquela época, eles eram católicos. E o Divaldo já manifestou a mediunidade estuante que ele desenvolveria ao longo da vida, traduzido nos trabalhos que ele realizou, desde os 4 anos de idade. Então, o pai achava que aquilo era frescura dele e ele acabava apanhando por causa disso. Por outro lado, a própria convivência com os outros irmãos foi um vivo laboratório para aquilo que ele se tornaria. Porque dentro do lar dele, por ele ter conseguido viver os valores do perdão, da renúncia, da caridade, ele conseguiu, então, que fosse confiado para ele trabalhos maiores fora do lar. E que aqui a gente estende para a humanidade inteira, porque, inclusive, ele foi por outros países para pregar a boa nova de Jesus, abriu centros espíritas pipocados pelo mundo afora, trouxe aí quase 300 obras de diversos autores espirituais e de diversos estilos literários a partir da sua psicografia. A sua psicofonia, enquanto ali oratória que ele tinha,
fez a impactação de milhões de indivíduos para o despertamento moral. Então, um instrumento realmente de Jesus, e que além dos trabalhos que ele já tinha realizado, enquanto esses que nós comentamos, ele participou aí, junto com um primo, da iniciação da Mansão do Caminho, onde existe um atendimento diário para milhares de indivíduos, desde bebê até idoso, em diversas situações de vulnerabilidade, que acontece ali em Salvador. Então, se a gente considerar, inclusive, essa obra ciclópica, que acontece ali de atendimento fraterno e humanitário, e que subsiste aí, inclusive, todos os direitos autorais que ele teria com os livros, com as palestras, ele doou tudo ali para a obra de assistência da Mansão do Caminho, e também doou para editoras espíritas, como a FEB e outras, porque ele tinha essa visão espiritualista em foco, de desfazer-se do excesso e realmente se tornar essa carta viva de Jesus, que doa tudo que está ao seu dispor para auxiliar aqueles que necessitam. E acaba que ele ali, naquela convivência que ele teve com aqueles primeiros, ao longo da sua infância, que estavam na mesma casa com ele, foram auxiliativos para forjar o que ele faria depois. Por isso que nós estamos sendo avaliados na forma como tratamos aqueles que estão mais próximos, dentro do mesmo lar. Porque consoante eu lido com esses indivíduos, vai dizer da minha aptidão de receber tarefas junto a populares outros. Ou não. E também, se a gente pega a percepção de como os meus relacionamentos interferem e influenciam minha felicidade e bem-estar, vai dizer da forma como eu lido com aquilo que me acontece, porque não é o que eu sou, onde eu estou, com quem eu estou, é o que eu faço com isso, porque acaba que essa chave está na minha mão. Até porque, gente, mesmo que não haja obsessor perto de mim atuando sobre mim, eu fracasso se eu não tomar a rédea de mim mesmo na minha mão. Aqui nós estamos considerando que existem agravamentos por aliciamentos tenebrosos do pregresso que nós trazemos com espíritos obsessores, e inclusive vingadores, e aqueles que não desejam o nosso trabalho com Jesus, mas a partir do momento que eu tomo a rédea do meu destino na mão, mesmo que o mundo desabe sobre a minha cabeça, eu dou seguimento a esse processo, porque minha vontade é mais forte, se eu realmente tiver ela. Nesse sentido que, por outro lado, se a minha vontade é enfraquecida, é débil, pode não ter nenhum obsessor perto de mim, que eu vou fracassar do mesmo jeito, porque eu não vou dar conta nem de mim mesma, devido a um desejo enfraquecido que me faz hecatombar, ser esmagada pelo vento. Por isso que, se nós colocamos na mão de outra pessoa a chave da nossa felicidade, do nosso bem-estar, a gente fracassa, porque isso está dentro de nós. Mormente no cultivo dos valores nobres, elevados, e o desejo sincero de perder a nossa vida pela causa do Cristo, porque Jesus já houvera dito, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, aquele que ficar querendo
juntar coisas para garantir para si, olhando para o próprio umbigo, nessa monoideia, e focado em si mesmo, preocupado em ajuntar recursos para garantir um futuro que na verdade não está na nossa mão, vai perder. Agora, aquele que renuncia a si mesmo pela causa de Jesus e segue após ele, tomando a sua cruz com resiliência, humildade, esse vai encontrar a vida. Por isso que o processo que eu preciso fazer comigo não está na mão do outro. Quando a gente considera que isso é porta dentro da alma, é um movimento que eu vou fazer comigo e que o outro pode até me ajudar, mas ele não vai poder fazer por mim, mesmo que ele queira muito. É eu que vou ter que fazer. As expiações que eu preciso viver, eu que vou ter que viver. Nem que outro se candidate para viver isso no meu lugar, ele não pode. As provas que eu tenho que viver, eu que vou precisar viver. As aferições que vão me encontrar, eu que vou precisar passar nelas. Demonstrar aptidão mental, valor moral. E nesse sentido, mesmo que esteja uma legião de obsessores em cima de mim, eu é que tenho que dar conta de lidar com isso e sair fortalecida. Por outro lado, mesmo que tenha uma legião de benfeitores me ajudando, eu que vou ter que dar o passo e fazer acontecer com o meu sangue próprio a minha elevação. Inclusive porque o outro pode até me iluminar por uma hora, por um dia, por um ano, mas vai chegar uma hora que ele vai ser elevado e eu vou precisar ter tocha própria, vou precisar ter luz própria. Então, eu posso me valer do concurso em torno de mim, da luz que alguém traz para poder me ajudar a caminhar, mas eu tenho que tratar rápido de acender minha própria luz, porque senão uma hora eu vou ficar no escuro. Porque eu vou ser entregue a mim mesmo. Em algum momento isso vai acontecer. Porque eu tenho que desenvolver luz própria. Que eu vou fazer isso é pela caridade, é pela abnegação, é pelo perdão. Nesse sentido que, quando a gente considera, por exemplo, as nossas experiências pregressas, o que nós aprendemos com isso e como isso moldou quem nós somos hoje, traz, inclusive, gente, de experiências que nós temos exatamente por preparações para o trabalho que a gente tem que realizar. Então, existem muitas vivências difíceis que acontecem conosco, que são necessárias para que a gente, demonstrando valor moral, aptidão diante da situação, sejam confiados determinados trabalhos na nossa mão. Por isso que as experiências que nós vivemos até aqui, elas são necessárias. E eu preciso aprender com as coisas que me acontecem. Então, quando a gente fala em como isso molda aquilo que a gente é hoje, vai ter a ver com a maneira como aquilo que eu vivo e as abstrações que eu faço da leitura disso interfere nas mudanças que eu realizo dentro de mim. Porque é a questão de aproveitar aquilo que eu estou refletindo. Inclusive porque existem experiências que vão me ensinar a não errar de novo, que vão me ensinar como acertar mais, e até mesmo experiências dos outros. Tem situações que chega para nós da vida dos outros que nos ensina a não fazer igual aquilo que a gente está percebendo, ou que nos ensina a seguir aquele bom exemplo. Então, por isso que essa observação atenta, essa vigilância, precisa funcionar. Porque é isso que vai permitindo a gente abstrair os aprendizados, torcendo essa roupa, para tirar até a última gota
daquilo que pode nos ajudar no nosso processo de burilamento pessoal. Se nós considerarmos a questão de nossos hobbies e paixões e como eles contribuem para a nossa felicidade, urge considerar que isso passa por aquilo que é dom e facilidade para mim. Por outro lado, aquilo que eu percebo que mesmo que seja uma tendência é nocivo, eu preciso modificar aquela tendência. Eu preciso pôr um hábito positivo no lugar daquele negativo. E nesse sentido, nós, ao fazermos questionamentos que ecoam em nós, procurando aí refletir sobre as nossas histórias pessoais, as nossas metáforas, e sonho, perspectiva, plano, em questões reais. E então nós vamos conseguindo usar inspirações e intuições para explorarmos a nós mesmos. Isso inclusive vai permitindo aí que a gente tenha contato com as nossas dores, com as nossas sombras, com as nossas forças, para usar isso para aquilo que precisamos. Por isso que, consono vai ser dito no Livro dos Espíritos, no tópico 758, falando do duelo, se as probabilidades são iguais entre ambos os dois duelistas, seria um suicídio ou um assassinato. Então vai ser respondido que ambos. Mesmo os casos em que você tem igual probabilidade, o duelista é culpado. Primeiro porque ele atenta de deliberado propósito e friamente contra a vida do seu semelhante. Depois, porque ele expõe a vida de si mesmo, de forma inútil e sem proveito para ninguém. E é curioso, gente, normalmente em algumas crenças que existem na atualidade, quando a gente fala, por exemplo, de pagar a promessa, em que o indivíduo, às vezes, ele se suplicia para fazer aquele pagamento daquela promessa e que não vai ter proveito para quem quer que seja, inclusive ele vai prejudicar a própria saúde. Então, aqui nós não estamos fazendo uma acusação de práticas que, às vezes, para algumas pessoas são importantes por algum motivo, mas falando estritamente da questão de saúde. Quando a gente pega, por exemplo, um indivíduo que faz uma caminhada longa numa romaria para partir de um local e chegar no outro. Então, às vezes a pessoa chega no destino com o pé cheio de bolha, sangrando, com a pressão alterada, desmaiando. Isso tem impactação na saúde do indivíduo, até no equilíbrio orgânico. Enquanto que, se eu fico ali 30 quilômetros caminhando, isso além de estar me gastando energia, eu estou tirando um tempo que eu poderia usar para distribuir uma quentinha para quem está passando fome na rua. Então, eu estaria usando meu tempo para ajudar outras pessoas, porque se eu estou só gastando minha energia, prejudicando minha saúde, outros não são beneficiados diretamente, é um alerta. Então, são reflexões que nos ajudam aí a perceber que quando nós temos essa postura amorosa, a gente vai querer aproveitar o nosso tempo na utilidade. E aproveitar o nosso tempo na utilidade é ajudar outras pessoas da forma como conseguimos. Inclusive, quando a gente estava conversando com essa adolescente para levar a outra com problema de automutilação para se engajar em algum trabalho voluntário, às vezes não tem ali de pronto uma equipe que ela possa entrar para atuar no voluntariado. Então ela vai no asilo, visita os velhinhos ali, conversa um pouco com eles, reza com eles para levantar o ânimo deles, deixa uma leitura edificante.
para que eles se sintam amados, acolhidos. Vai no orfanato ter contato com crianças que estão ali sem um lar, abandonadas. Muitas delas se sentindo aí preteridas. Levar aí uma palavra de carinho, um abraço, um brinquedo. Vai ali numa região da cidade que ficam andarilhos, às vezes pessoas que estão fazendo aí andamentos de uma cidade para outra que não tem um teto, não tem um pão para comer, entrega ali um pão, uma água, um penso. Existem tantas necessidades em torno de nós que a gente não precisa nem procurar um grupo específico para ser voluntário. É só a gente ir ao encontro da dor, porque ela está em toda parte. A necessidade está em cada esquina. E nós, então, poderemos deixar consolo. E o primeiro a ser beneficiado com isso somos nós mesmos. Por exemplo, quando a gente fala dos animais, que são esses espíritos protetores, enquanto ali um princípio inteligente, que é um espírito rudimentar, mas se a gente pegar, por exemplo, o próprio átomo, tem um espírito rudimentar ali. A gente vai tendo uma gradação do micro-organismo, célula, chega aí em órgão, tecido, mas quando a gente pega, passando pelas plantas, que é mais a questão de sensação, no minério é atração, nos animais, instinto, e no humano, razão. Se a gente pegar, por exemplo, os animais superiores, quais aqueles mais próximos de nós, como elefante, cavalo, muar, gato, macaco, cachorro, que estão bem próximos de nós enquanto consciência e emissão de partículas mentais mais dilatadas, elaboradas, as atitudes que nós podemos ter no cuidado com os animais, como, por exemplo, a castração. Porque o animal, ele não tem condição de decidir ali a questão de reproduzir. Então, é caridade para com ele levar para castrar, porque não há lar para todos. Então, a gente tem aí nas ruas das nossas cidades gatos abandonados, cachorros. Então, existem iniciativas que são benéficas e que protegem esses animais, cujo contato é necessário para nós, porque nós aprendemos com eles e eles conosco. Inclusive, nós recebemos mais deles do que eles de nós, até pelo aprendizado que acontece nessa convivência, porque o animal ele troca energia conosco e cria um vínculo, que é essa cooperação que acontece. Nesse sentido que essa mediunidade animal, ela é protetiva. E ela, inclusive, purifica o ambiente de miasmas pestilenciais, de dardos venenosos, que são emitidos no ambiente. Então, os animais que nós temos, eles acabam fazendo essa purificação, essa limpeza do ambiente. E eles nos auxiliam no nosso aprimoramento moral. Por isso que, quando a gente fala essa questão da cooperação, tem a ver com, realmente, a minha evolução. Porque a maneira como eu trato a mim mesma, como eu trato um cachorro, como eu trato uma formiga, diz é da minha evolução. Aquele que trata mal seu semelhante, seja ele que forma de vida for, é alguém que ainda está numa condição incipiente moralmente, de perversidade.
E que o primeiro a ser prejudicado por isso é aquele que age dessa forma. Porque, naturalmente, que ele vai ter um caminho para fazer para conseguir um dia aprender a amar. Porque não há outro caminho. Aquilo que a gente não der conta de fazer pelo amor, a gente vai ter que viver pela dor. Então, antes que a gente aprenda a amar, logo, porque a gente vai evitar dores. Porque ou eu aprendo a amar, ou eu vou precisar enfrentar dores no meu caminho, em que essas experiências, muitas delas dilaceradoras, me ensinem aquilo que eu poderia ter aprendido pelo amor. E vai acabar que, vivendo essas dores, isso vai me encontrar tantas vezes quantas forem necessárias, até que eu aprenda a amar. Então, a gente já corta caminho e chega mais rápido no desiderato se a gente logo já aprende a amar. Nesse sentido que vai trazer aí essa questão da estuante mediunidade, nossa postura moral, do nosso exemplo testemunhado, que nós construiremos à custa de testemunhos santificadores e de lutas, para preservarmos até o nosso derradeiro momento o tesouro que as circunstâncias da vida nos levarem a encontrar. E que nós possamos, então, pagar o preço de qualquer sacrifício para manter isso no nosso coração. Onde não nos contentaremos em admorar a espírita moral, mas em praticar, aceitar e abstrair todas as suas consequências. Porque o reino dos céus é como um oculto tesouro num campo. O homem acha aquilo, esconde, e cheio de felicidade por haver achado aquele tesouro, vai e vende tudo que possui e compra aquele campo. E aqui, gente, quando esse homem ele encontra esse tesouro oculto e o esconde, traz aí essa metáfora de defender a nossa cooperação na obra do Senhor. Então, eu faço todo o movimento para que eu consiga fazer a venda do que possui e comprar esse tesouro, porque então vai ser o perder minha vida pela causa de Jesus. Porque a fim de auxiliar, o amor aprende a repetir. E, por outro lado, aquilo que eu deixo de mazela vai me encontrar. Como a gente tem aí no período do Collor, quando ele fez aquele bloqueio de contas, em que várias pessoas suicidaram. Devido àquela ação que ele houvera tido no bloqueio dos valores que estavam ali depositados nos bancos, e muitos enlouqueceram e suicidaram com aquilo. Então, o Collor, nesse quadro daquilo que ele participou, porque foi a partir de uma deliberação que ele teve, vai ter que responder por essas questões, por esses suicídios. E acaba que o resultado da minha ação me caça onde eu estiver. Eu posso esconder onde for, que eu sou caçada, mirada pelo resultado das minhas ações, para responder. Nesse sentido que é realmente essa genuidade do homem do caminho quando calçamos as alpercatas do Cristo, nessa noção via alta caridade. Somos esperados, vencidas as refregas libertadoras da SESI, em que hoje nos empenhamos com sofreguidão, para sairmos do que já fomos e adentrarmos o que devemos ser. Então, ao invés de válvula de expansão das assumidas dívidas, substituímos por recurso de emenda.
Nesse sentido, gente, que quando vai ser dito a passagem que nós houvermos citado aqui, do recorte do Evangelho, que Jesus vai dizer, olha, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus vai usar esse verbo negar, que realmente traz aí esse significado de negação de si próprio. Então eu tiro o olhar de mim mesma e foco na proposta que está sendo traga para mim pelo Mestre. E nesse sentido, que ele diz para nós que quem quiser salvar a sua vida vai acabar perdendo. Agora, quem perde a sua vida pela causa dele, a encontra. Então, se nós considerarmos qual o benefício que alguém vai ter, se mesmo ganhando o mundo inteiro, vier a perder a sua alma. Nenhum. Porque quando a gente fala, por exemplo, do mundo que vai aí trazer um materialismo, isso só faz nos afundar ainda mais. Nesse sentido que, se a gente pegar o significado da palavra negar, tem a ver com abdicar. E por isso que nós abdicamos, renunciamos de nós mesmos, das nossas questões, para seguir a Jesus. Tomando a nossa cruz, representando aí o abraçamento dos sacrifícios espontâneos. Nesse sentido que, o que eu vou dar em troca da minha alma? Se eu não cultivo o espiritualismo, as ideias nobres, os trabalhos elevados, e eu não conseguir deixar realmente luz aqui na hora do meu momento de partir, o que eu vou dar em troca disso? Eu não vou poder fazer mais nada, porque já vai ter passado o meu tempo, que eu poderia estar fazendo esse plantio, bom, não aproveitei, deixei sombra ao invés de luz, e ao soar o meu momento de retornar para o astral, eu vou me restar com a minha lástima e o meu arrependimento por não ter aproveitado o ensanche. Então Jesus vai trazer que ele está na glória do seu Pai com seus anjos para vir. Quando isso acontecer, ele vai restituir a cada um segundo suas ações, porque a cada um segundo suas obras. Então, ele inclusive traz que alguns que estavam ali não provariam da morte até que ele viesse em seu reino, mas dizendo aí desse movimento da vida verdadeira, que é quando eu consigo vencer a mim mesmo e acender minha tocha. Então não importa se eu estou encarnado ou desencarnada, se eu encarnei de novo, se eu desencarnei de novo, eu vou estar com Jesus, que é o essencial, é o que importa. Por isso, gente, que quando nós consideramos, por exemplo, que nós estamos num planeta de prova e expiação e que nós somos tentados para sermos caídos, vamos considerar que a mediunidade é um inerente dom a todos os seres, como a faculdade de respirar. Cada um vai assimilar as superiores forças ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso o Mestre Divino houvera-nos recomendado oração e vigilância, para que não caíssemos nas sugestões malévolas. Porque a tentação é um fio de força viva, que se irradia de nós mesmos, da nossa sombra. Capta elementos que lhes são semelhantes e tece, assim, ao redor da nossa alma,
rede espessa de impulsos, irresistíveis por vezes. Nesse sentido que a vigilância, ela vai trazer, inclusive, essa questão da passividade intuitiva, desse bafo nobre, que paira acima do tumulto passional. Porque o lícito pode não ser certo, o certo pode ser ilícito. Não poderei me permitir desconcertante concessão que anestesia a razão e perturba o sentimento. Porque o sentimento, ele lucifica, mas a necessidade arrasta. Daí, tomando a rédea de mim mesmo, eu vou ter esse autogoverno, essa peteca intuitiva. Em sendo assim que nós vamos conseguindo, então, fazer o nosso comando interno da nossa hiperatividade, da nossa falta de energia, do nosso desânimo, da nossa excitação. A gente vai vencendo a nossa imundícia, a nossa sujeira, a gente vai se purificando, elevando e morrendo nessa proposta. E vai também descongestionando e desinibindo pontos em que trava a nossa energia, porque vai elevando. Nesse sentido, nós vamos podendo ter um contato mais estuante com os benfeitores que nos esclarecem, nos equipam, nos orientam, nos intuem, nos inspiram, nos ordenam, nos avisam, nos lecionam e nos corrigem. Nesse sentido, quanto mais a gente espiritualiza, a gente vai desenvolver, aperfeiçoar o sentido espiritual. E quanto mais a gente eteriza, maior a força que emitimos. Então a gente vai vencendo a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Por isso que nós vamos, então, nesse caminho que é inadiável, que é grave e intransferível, fazermos as suplantações que precisamos da nossa sombra, para podermos, com serenidade consciencial, castidade, pobreza, humildade, transformarmos aí essa estrada por onde trilhamos. Então, essa peteca intuitiva, pela dedicação e pelo sacrifício, redimimos amados entes, exilados nos expiatórios caminhos. Espíritos numerosos recebem do Cristo permissão para esse gênero de santificantes esforços, porquanto nessa tarefa os que se fazem eunucos pelo reino do céu precipita processo de redenção do ser ou dos amados seres, submersos nas provas e ao mesmo tempo, pela sua condição de envolvidos, podem ser mais facilmente transformados no orbe instrumentos do bem e da verdade, redundando seu trabalho em inestimáveis benefícios para os entes queridos, para si próprios e para a coletividade. Então, a gente pode considerar que das expressões de sexualidade, o amor caminha para supersexualismo, que é a designação que a gente dá àquele que tem caracteres sexuais muito marcados, marchando sempre para as emoções sublimadas da espiritualidade pura, pelo trabalho santificante e pela renúncia, até alcançar o amor divino, atributo dos angélicos seres, que se edificaram para a união com Deus, na execução de seus desígnios sagrados no universo. Por isso que somos chamados por Jesus a operar na vida do outro a grande abnegação celeste. E traz para nós que é um movimento espontâneo que abraçamos. E esse é o apanágio da autovitória, onde vamos sendo capazes de respeitar a necessidade do outro sem deixar que isso se torne uma inútil necessidade nossa,
E com isso, vamos florescendo onde somos chamados. Então, poderemos, a partir dessa premissa, termos aí uma proposta que vai nos encontrar na necessidade do trabalho. Conforme vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, se Deus houvesse isentado a nós do trabalho do corpo, nossos membros teriam atrofiado. Se houvesse isentado a nós do serviço da inteligência, o nosso espírito teria permanecido infante, no estado de animal extinto. Por isso, o Senhor faz para nós do trabalho um imperativo, uma necessidade, e diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Trabalha e produzirás, procura e encontrarás. Dessa maneira, somos filhos das nossas próprias obras, cada um herdeiro de si mesmo. E dela teremos o mérito ou o demérito, e seremos recompensados segundo aquilo que tivermos deixado após os nossos passos.